Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Os gastos no início de cada ano, eles podem ser considerados os principais responsáveis pelo endividamento das pessoas físicas. IPVA, IPTU, seguro, matrículas e férias são um dos agravantes nessa situação. De que maneira quitar as dívidas, quais são as mais urgentes e como evitar essa constante na vida das pessoas. O crescimento do endividamento das famílias brasileiras, isso aí é um fato consumado. Até que ponto isso preocupa do ponto de vista da nossa economia como um todo? O que há de cobrança abusiva, de cobrança indevida no mercado? Esse é o ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós estamos na companhia do presidente do SESCOM, na Grande Florianópolis, Sindicato de Contabilidade, Fernando Baldissera. Também nós recebemos o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Bancário, Luciano Duarte Pérez. O Conversas Cruzadas recebe também o economista, educador financeiro, Ademir Tenfen. E ainda está aqui conosco o empresário Tito Alfredo Schmidt, que é o presidente da Enfo CDL São José. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Senhor educador financeiro, o que está acontecendo de errado com as famílias brasileiras, que não estavam acostumadas com o crédito fácil? A notícia desta semana, o endividamento das famílias crescendo. O que está acontecendo? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, o endividamento das famílias realmente está aumentando em razão do que você comentou, do crédito fácil. Esse é um lado. Mas o outro lado é também a questão de que nós vivemos uma situação de melhoria do salário real das pessoas, nós estamos vivendo num bom nível de emprego, enfim. A economia como um todo também favorece e cria expectativas de melhoria salarial para o futuro, né? Isso faz com que as pessoas criem coragem e gastem mais, né? Mas uma outra questão importante que eu vejo também é o quê? Muitas pessoas que estavam fora do crédito, por exemplo, agora têm acesso ao crédito. Só que são pessoas normalmente que não estavam acostumadas ou não estão acostumadas ao crédito, não sabem exatamente qual é a responsabilidade que envolve a compra de uma mercadoria a crédito ou a compra de um produto em prestações, enfim. As relações comerciais se tornaram muito complicadas, muito mais complicadas hoje do que no futuro. Não é mais simplesmente ir lá na loja comprar uma geladeira. Você assina um contrato de financiamento. Esse financiamento tem uma série de regras, de normas, de leis, e normalmente regras, normas e leis com as quais o consumidor não está acostumado, e muitas vezes ele também não quer nem saber o que envolve aquilo. Ele está preocupado na geladeira que ele vai ter na sua casa, ele está preocupado. E também as pessoas gastam demais, né? Então não estão acostumadas com o crédito, se deslumbram com o crédito. Algumas pessoas se deslumbraram com o crédito e aí acabaram gastando além da conta. Agora, Fernando, eu imagino que o crédito fácil, ele tem muito mais virtudes do que problemas, esses citados, porque as pessoas hoje estão tendo, nos últimos 15 anos, acesso a bens de consumo que antes só aqueles que estavam no topo da pirâmide social tinham acesso, né? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato. Na verdade, isso que você coloca é muito importante. Nós temos aí uma abertura de crédito muito grande para todos, e as pessoas deixam de se preocupar com os juros que pagam, né? Então, as pessoas têm que se preocupar, além do valor da prestação, é saber qual é o juro que está embutido naquela prestação, qual é o juro que ela está pagando. Então, hoje ela compra um bem, mas na verdade ela não compra um bem, ela divide o bem com o banco, porque ela acaba pagando muitas vezes em determinados setores da economia.
Nós temos empresas que vendem mais crédito do que produtos, então elas vendem crédito disfarçado de produtos, e esse juro embutido nessa mercadoria nem sempre ele é levado em consideração pelo consumidor. Então ele acaba, no momento de festas, no momento de final de ano principalmente, que gera essa angústia, essa vontade de aquisição, ele acaba adquirindo a mercadoria naquele momento por um impulso e esquece dos juros que ele paga sobre aquela mercadoria. Pois é, agora, Luciano, a gente tem aqui a ideia do consumidor que pensa no curto prazo, né? Ele quer comprar o produto, o foco dele, o pensamento dele é o produto e não se pensa no custo do dinheiro. Qual é a alternativa para isso? É poupar? A gente não tem a cultura da poupança também, né? Boa noite. Boa noite. Na realidade, o povo latino-americano ele não foi acostumado a poupar. Essa é uma característica do latino-americano. Nós não podemos esquecer que salário é verba alimentar. E a capacidade de endividamento de um salário, ela jamais pode extrapolar os 30% da margem consignável. O que é a margem consignável? É os 30% do meu rendimento líquido. Até porque o meu salário ele tem que ser dividido num tripé. Eu sou obrigado a arcar com a minha moradia. Eu sou obrigado a arcar com a minha alimentação. Eu tenho que arcar com a minha educação e educação dos meus filhos. Eu não posso esquecer do lazer. E em cima de tudo isso, nós ainda temos os custos que são atinentes à moradia, educação, lazer e assim subsequentemente. Então, a partir do momento que eu tenho despesas que elas são indispensáveis à minha sustentabilidade, me sobra um valor bastante pequeno, dependendo, claro, do montante ao qual nós recebemos, uns de forma maior ou outros de forma menor, nunca maior do que 30% dessa margem consignável, que é o salário líquido, para que eu possa me endividar ou antecipar a realização dos meus sonhos. Como falou o Fernando, hoje em dia não é um número pequeno de empresas que têm deixado de vender bens móveis e imóveis e passado a vender carnês. Hoje essa é uma prática quanto mais no mercado. Hoje em dia não se compra mais geladeira, se compra um carnê. Não se compra mais um carro, se compra um carnê. E a partir do momento em que eu vou englobando carnês nessa minha margem consignável, a minha capacidade de pagamento ela vai diminuindo. Qual é o grande problema de tudo isso, Renato? E se o meu filho fica doente? E se acontece uma enchente? Então as pessoas não têm reservas para os casos fortuitos. Reflexo disso, endividamento quanto mais já no próximo pagamento ou no próximo salário. As empresas, claro, vendem mais em função da oferta de crédito. Eu estou falando aí, não estou falando desse ano, do último ano, estou pegando numa média dos últimos 15 anos, né? Com o país, nós tivemos aí 40 milhões de pessoas que deixaram a pobreza e entraram na faixa de consumo. Isso é importante, né? Isso movimenta a economia. As empresas perceberam isso de que forma? No aumento das vendas, depois dessa farra de consumo, a inadimplência está aumentando também. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Renato, muito oportuno esse tema dessa noite. Nós imaginamos que temas dessa natureza nós já deveríamos estarmos aqui discutindo há muito tempo. Exatamente por tudo isso que foi colocado. Você veja o quanto transformou o perfil do consumidor brasileiro nos últimos anos, né? Esse número de 40 milhões que estão entrando aí no nosso mercado. Essas pessoas, na verdade, não estavam preparadas para consumir. Elas não tiveram educação necessária financeira para que pudessem administrar de uma forma mais objetiva os seus recursos, né? Eu tenho uma matemáticazinha muito simplória, muito simples lá do meu pai, que sempre me disse, viu, a partir dos meus 5, 6 anos de idade, que a gente quando ganha 10 tem que gastar 7. Quando ganha 20 tem que gastar 14 e assim por diante. Temos que aprender a fazer isso. E se tem uma coisa que é fundamental acontecer no Brasil, no momento que estamos vivendo, é exatamente o fato de nós fazermos com que todas essas pessoas que estão tendo a oportunidade de ir para o mercado e consumirem um pouco mais, saberem exatamente a forma de como eles podem gastar esse dinheiro que eles estão adquirindo a mais, né? Planejando. E a coisa é planejamento. E o planejamento individual, ele não deixa de ser igual a um planejamento de uma empresa. Ele é a mesma coisa. Você tem a sua receita, que é seu salário, né? Vindo das mais diversas formas que você tem até de acrescentar isso, uma locação de um imóvel que você possa ter e assim por diante. Então você tem que saber o que você ganha e tem que saber o que você está disposto a gastar.
e antecipar isso, quer dizer, planejar isso sempre para o próximo ano. Você sabe quanto é que você vai ganhar no que vem. Né? É você colocar isso no papel, mês a mês, exatamente como se faz no planejamento estratégico, e depois ir gastando dentro dessas limitações. A questão é quem é que faz isso? São pouquíssimas as pessoas no Brasil que fazem isso. E os que fazem têm sucesso, todos eles. Claro. Todos eles com sucesso total. Claro, O primeiro mundo faz isso, né? Todos os países do primeiro mundo fazem isso. Eu quero saber daqui a pouco da inadimplência, né? Eu nunca esqueci, faz 2 anos eu fiz uma viagem a trabalho pela RBS, fazendo uma cobertura internacional, acompanhando o governador Raimundo Colombo para a Coreia e para o Japão. E num voo que eu estava fazendo de Tóquio para Seul, sentei ao lado de uma sul-coreana. A guria devia ter uns 14 anos. Aí de repente ela me tira, deu para perceber que ela estava viajando com as amigas e tal, né? Ela tira um papelzinho em branco assim, faz uma divisão ao meio. Ela estava escrevendo em coreano ali, não entendi nada, mas eu entendi a ideia. Ela faz uma divisão ao meio e tira da carteira dela um monte de notinha fiscal. Aí começa a anotar de um lado as despesas e de outro lado ela colocando o que eu imaginei que fossem as receitas dela, né? Sem dúvida. Pô, eu nunca vi alguém no Brasil fazer isso nessa idade, né? É cultural, né? Isso é cultural. Eu achei fantástico aquela imagem que eu vi ali, né? É a contabilidade, nós comentávamos, antes de entrar no ar, nós comentávamos sobre a necessidade da contabilidade transcender o mundo empresarial. As pessoas acham que contabilidade é uma coisa de empresa. Na verdade, não. Na verdade, as pessoas físicas também precisam de contabilidade. A prova disso, agora nós estamos próximo do mês de abril, que é a linha final para declaração de imposto de renda, é onde você vai apresentar ao fisco a sua contabilidade de pessoa física. Naquele momento você vai mostrar para o fisco o resultado da sua pessoa física e antes de você apresentar ao fisco, você deveria ter uma contabilidade financeira que te desse apoio à sua vida financeira para que você lá na frente, no ano seguinte, como o Tito bem falou, você tivesse condições com o teu planejamento, com a tua contabilidade, de fazer o que a sul-coreana fez, que é o débito e o crédito. Né? Que coisa interessante isso, né? É verdade. É fantástico, né? Agora, a escola, ela já levou isso para a sala de aula, um assunto que a gente vai discutir para daqui a pouco, depois do intervalo. E eu quero saber também dos senhores o seguinte, estou vendo aí que na sua lista tem IPVA, IPTU, qual é o ranqueamento aí que nós temos daquilo que acaba comprometendo o orçamento das famílias e o que as pessoas estão deixando para pagar por último? A gente vai para o intervalo e em instantes